Shalom a todos vocês. Este é o canal Fiel ao Nome. Prezado amigo, eu quero meditar com vocês, mais uma vez, aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. A ruim foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto dos anjos pregados aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Pesado. É muito difícil para falar com a humanidade nos dias de hoje, por causa de muitas traduções das Bíblias esparramadas no mundo todo. Um fala de uma forma, outro fala de outra. Mas vemos que essas palavras foi citada por os melhores copistas que tinha na época e nos dias de hoje que estamos ainda pelejando, lutando, comparando a língua portuguesa com o hebraico, modificando algumas palavras. Mas vemos que aqui nessa passagem que nós lemos, é versículo conhecido que fala sobre a presença de algo, outra vez uma pessoa humana. Veja que Yahweh apareceu de muitas formas no passado, era conhecido pelas suas criaturas, e todos as criaturas conheceram a mensagem que era dada por meio dos profetas. E os profetas anunciaram, mostrando formas diferentes, porque ali, veja que era um homem mesmo, como todos os homens, mas todas aquelas pessoas eram usadas pelo Espírito de Yahweh para falar. Então eles profetizavam no nome de Yahweh. Veja que não foi diferente quando aconteceu na época de Arúcia, que ele se aproximou ali, no meio daquele povo judeu, no fim dos tempos da época dos apóstolos. E veja que a presença de Yahweh, mais uma vez, foi manifestada no ser humano, um homem nascido de mulher, como todos os homens vêm ao mundo, e Yahushua veio da mesma forma. Então veja que essas passagens que mostram uma realidade que aconteceu e foram escritas para que nós possamos meditar nela. Então veja que essas são a realidade. Yahweh manifestou em Yahushua, fazendo presença, e ali Yahushua então revelando ao próprio Alrim, que chamado de Deus na língua portuguesa. Veja que o verbo de Yahweh mais uma vez estava ali na pessoa humana Yahushua. E esta personagem, como todos sabem, os judeus conheceram de perto, viram que ele era um homem mesmo, e de carne como eles também eram. Então veja só, e ali estava Yahweh manifestando, fazendo um trabalho que era mostrando, revelando o segredo àqueles que ele escolheu para ser dele. E assim Yahushua transmitiu a mensagem diretamente para os seus discípulos receberam a palavra de Yahushua e permaneceram seguindo a Yahushua. Mas os mais, eles não quiseram seguir porque não acreditaram que Yahushua seria essa pessoa que Yahweh revelou, para aqueles apóstolos que naquele tempo andavam com ele. Mas veja só, aqueles que não quiseram receber, porque não fazia parte, como Yahushua tinha dito,
que aqueles que não acreditavam nele porque não fazia parte do rebanho dele, não era as ovelhas dele, então não podia acreditar. Mas as ovelhas de Yahusha todos acreditavam, confiavam e acompanhavam, seguia ao seu mestre. Então veja mais uma vez o Criador, né, ali revelando essa parte do ser humano, mostrando que ele era o mesmo, a mesma pessoa que antes era do começo do mundo. Então veja só, então essa manifestação, como eu disse aqui, né, sem controversia, grande é o mistério da piedade ou do amor. Alrim foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Porque, veja só, o homem sozinho não pode fazer esse trabalho porque é o homem. Mas se vier o verbo de algo na pessoa, claro que ele vai poder fazer isso no caso de Yahusha. Yahusha dedicou toda a sua juventude na presença do Criador. Ele foi um homem dedicado, um homem consciente do que estava fazendo, um homem que servia mesmo Yahweh de verdade. Então não tinha engano nesse Yahusha. Yahusha então mostrou isso na sua pessoa, a realidade, mostrando, né, revelando essas partes aí, como poderia ele estar na presença de Yahweh. Então veja que Yahweh fez presença em Yahusha. Esse homem era um cumpridor da lei de Yahweh, ele era praticante de verdade, de alma, espírito. Ele fazia tudo isso consciente, com amor ao próprio Yahweh. Yahweh então estava fazendo presença nele, Yahweh estava com ele, e essa presença então foi revelada ao mundo daquela época, que aqueles povos que não acreditavam saíam fora, porque não acreditavam, mas os que eram dele se aproximavam, seguia, fazia parte do seu rebanho. Então foi isso que o escritor de Timóteo então entenderam, que realmente, né, estas palavras são verdadeiras, eles receberam a verdade e por isso então ensinaram a praticar. Realmente dá para entender que esses apóstolos eram praticantes. Então veja só, que não faz diferença entre o mestre com suas ovelhas, né, seus alunos, porque os seus alunos aprenderam diretamente com o mestre. Por isso então eles podiam falar, e falava mesmo consciente, porque eles conheciam quem ele estava seguindo, e Yahusha então provou isso, que realmente que Yahweh estava nesse Yahusha, e ele foi um seguidor honesto e sincero como homem. Então ele fez toda a realidade, a obra de Yahweh ser manifestada. Então ele manifestou isso em seu ser, né? Porque Yahusha era um homem sério, direito, cumpridor exatamente das palavras que Yahweh disse, e ele então veio fazer ela no atos de verdade, na carne. Como nós todos poderíamos acompanhar ele, ser um imitador de Yahusha, fazer a obra de Yahweh ser revelada ao público, para que todas as pessoas conhecem como é Yahweh. Então Yahweh pode ser revelado nas pessoas que acreditam nele, sendo um praticante, como Yahusha foi um homem praticante, e ele fazia isso realmente. Então aí você vê que ele fez com que o verbo se fizesse carne na sua própria pessoa. Então o verbo fez carne na sua própria pessoa, porque olhando ele, Yahusha seguindo os mandamentos do Pai, então vendo isso, realmente via que o verbo estava fazendo carne. Por isso que ele falou com os seus discípulos, né, que se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim, pedirei o que quiser e vós será feito. Então você vê que o homem tem que ter o verbo de Yahweh, a palavra de Yahweh nele, para que as coisas sejam reveladas. E Yahusha revelou isso, ele fazia milagre, prodígio, maravilha, provando a obra do Criador.
E por isso então ele pôde falar isso para os seus discípulos, e os seus discípulos entenderam muito bem, porque ninguém poderia fazer aquelas obras que ele fazia se Yahweh não tivesse nele. Então por isso então ele representava Yahweh na presença de todo o povo então conhecer verdadeiramente que Yahusha era aquele homem verdadeiro, o Messias enviado para libertar o mundo. Você veja que Yahusha já tinha o nome certo, correto, já provando todo, porque o nome dele, chamado de Yahusha, você vê que está dizendo tudo. Yahweh é salvação. Então você vê, Yahweh é salvação. O próprio nome dele já estava dizendo que Yahweh é a salvação. Então por esse motivo, você vê que Yahusha então cumpriu as regras e fazendo valer o seu nome que ele foi conhecido, que foi dado no nascimento, chamado ele de Yahusha. É por isso então ele revelou Yahweh também tanto no nome como também na prática dos mandamentos. Então quem é que acusar Yahusha que ele estava fazendo alguma coisa errada contra a lei? Ninguém poderia falar, porque verdadeiramente ele mostrava isso na prática e ninguém poderia falar que ele fez algum erro, pecou contra Yahweh. Ninguém podia acusar ele de nada, porque todo mundo via que ele não tinha nada para poder se esconder, porque a verdade é que ele era um cumpridor de verdade nos atos de fé, temor, seguidor. Então vê que Yahusha fez revelar o nome de Yahweh no seu próprio nome, que é chamado de Yahusha. E por isso então, meu prezado amigo, nós todos temos que ser um imitador. Yahusha fez isso para mostrar para nós que o homem querendo fazer a obra do Criador, ele pode fazer, é só você confiar e fazer a prática, guardando os mandamentos dele do jeito que está escrito. É só você comparar o livro de Êxodo, capítulo 20, e a meditar nos mandamentos de Yahweh. Se você estiver de acordo com os mandamentos escritos lá, são os 10 mandamentos do livro de Êxodo, se você estiver como ela, você então pode ser igualzinho. Você é a mesma pessoa, você é a mesma pessoa que está ali, porque Yahweh está em você e você está em Yahweh. Então você vê que a presença de Yahweh se manifesta quando a pessoa é um praticante. Então isso tem que provar, isso é no ato. Muitas pessoas falam que amam o Criador, um fala daqui, outro fala dali, é bem diferente. Porque quem ama Yahweh pratica, faz igualzinho. Então ele é um praticante. Sendo praticante, ele é igual à lei, e sendo igual à lei, está igual ao Criador, porque é igual a ele, quer dizer, a forma dele é exatamente aquilo que ele falou no começo do mundo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então você passa a ser a imagem e semelhança de Yahweh quando você estiver completamente puro, limpo de toda a contaminação deste mundo, da corrupção. Então você vê que você estando igual a ele, você é a imagem e semelhança dele. Ele mostrou tudo aquilo que nós precisamos de fazer para que nós possamos ser a sua própria imagem. Para ser a imagem de Yahweh, precisa ser um cumpridor dos mandamentos. Muitas pessoas dizem que praticam, mas ele rejeita o próprio Criador até pelo nome, porque ele deixa de chamar o próprio Yahweh pelo nome próprio para chamar ele pelo nome traduzido, que nem é o nome do próprio Yahweh. Chama ele com outros nomes que não está escrito. Em hebraico o nome dele é Yahweh, né? Yeshua é salvação. Você vê que ele é o mesmo Salvador. Por isso, irmãos, nós temos que fazer isso, fazer esse pacto com ele, cumprindo as obras dele, cumprindo seus mandamentos, as regras direitinho, amar ele com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, esquecer desse paganismo. As pessoas dizem que amam o Criador, mas quando você vê, eles negam ele até no nome, chamam ele por outro nome. Então, como diz que ele ama, se ele nega até o próprio nome, ele deixa de chamar ele pelo próprio nome, para chamar por outro nome, aí está negando até o nome dele verdadeiro. Então, um nome próprio não pode traduzir. O nome verdadeiro dele é Yahweh, né? Então nós temos que chamar ele pelo nome de Yahweh.
né? Aqui eu termino, meu prezado amigo, vou meditar com você num outro vídeo. Então, um shalom para você. Se você gostou desse vídeo, então você inscreve no meu canal, e nós estamos sempre meditando junto. E shalom para vocês, que a paz seja com todos vocês.